E agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre economia. Porque com máximas de R$ 5,30, o dólar tem mostrado uma força cada vez maior contra o real. A moeda norte-americana teve uma alta de mais de 9% desde o começo deste ano, subindo 1,1% somente durante o mês passado. Uma pesquisa da Reuters mostra que desvalorização do real pode sim ser uma questão de longo prazo. Um dos principais motivos dessa escalada no dólar e queda do valor da moeda brasileira é a situação fiscal do Brasil. E por isso, a gente conversa agora com Samuel Pessoa, economista e pesquisador da FGV IBRE. Professor, muito obrigada pela participação aqui no CNN 360. Professor, a gente tem ouvido muito nos bastidores do governo federal a ideia de que o equilíbrio fiscal, a ideia de uma meta fiscal ali zero, como defendia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está perdida. Os próprios aliados ali do presidente Lula já falam em se ele se aproximar do que estava previsto já está bom demais. Como é que fica? Porque como que funciona esse impacto, inclusive sobre o câmbio? Explica para a gente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. O que acontece? A relação entre política fiscal e o câmbio no Brasil, ela ocorre principalmente pelo canal das expectativas, da confiança, da percepção de risco. Nós somos um país emergente, a nossa dívida pública é grande. Como a perspectiva é de que nós rodemos mais alguns anos com déficits fiscais importantes, a dívida pública vai aumentar. Na conta de todo mundo, só para o espectador ter uma ideia, entre dezembro de 22, que foi aquela dívida que o governo passado legou para o atual governo, e dezembro de 26, provavelmente a dívida pública vai subir de 72% do PIB para alguma coisa como 82%, 84% do PIB. É uma elevação muito forte. E um país emergente, um país que não tem condições de carregar tanta dívida assim. E aí, quando a gente vê que o governo não está tão preocupado assim com a questão fiscal, o presidente Lula até às vezes fala que, ora, se o Japão tem 200% do PIB de dívida pública, por que o Brasil não pode ter 80%? O presidente Lula não sabe que a condição do Japão é muito diferente da brasileira. O que ocorre é que lá a sociedade poupa tanto que o país como um todo é muito superavitário. Então, o governo tem que fazer uma dívida para fazer o país funcionar. Aqui é o contrário, a nossa sociedade não poupa muito, a gente tem carência de poupança. A gente tem dívida grande e a gente tem dívida com o resto do mundo. Então, as situações são diferentes e quando fica claro que não há um esforço de resolver esse problema, a percepção de risco aumenta e isso vai para o câmbio desvaloriza. É isso que acontece. Agora, professor, a gente também observa aí claramente uma dificuldade do governo federal de construir um discurso convincente para os investidores, por exemplo, porque o presidente Lula costuma dizer que há muito pessimismo no mercado. Ele disse, inclusive, isso muito recentemente, que em relação ao PIB, né, dizendo que os negacionistas e os que estavam torcendo contra ali acabaram pagando a língua. Mas, na prática, a gente sabe que essa dificuldade do país de chegar a um equilíbrio fiscal pode, sim, afugentar muito investidores externos, né? Como fica esse cenário diante do atual momento que o Brasil vive e também dessa condição do câmbio que o senhor pontuou? Então, o problema na questão fiscal não é uma questão técnica. Essa que é a dificuldade. Não é que a gente não sabe fazer conta ou os economistas do governo são incompetentes. Nada disso. O Ministério da Fazenda está genuinamente interessado em resolver o problema. A questão fiscal, ela bate na política do país. Resolver déficit fiscal significa ou aumentar impostos ou reduzir gastos. E aumentar impostos não funciona muito bem no Brasil, porque a gente tem uma regra que vincula gastos públicos à receita. Então, se o governo faz um esforço imenso para aumentar os impostos, porque nós temos um problema fiscal, a regra de vinculação obriga o gasto a subir junto, ou uma parte do gasto a subir junto. E, portanto,
um esforço fiscal fica diluído. Então, nós temos problemas estruturais, como, por exemplo, a regra de vinculação dos mínimos constitucionais de saúde e educação na Receita, e temos um problema político, que é como que a gente vai fazer, quem que paga a conta, e se nós formos reduzir o gasto, que gasto que nós vamos reduzir. A sociedade está com dificuldade de fazer essa escolha e o presidente da República não está liderando bem para construir esses consensos. Porque é verdade, o problema fiscal não se resolve no Palácio do Planalto, o problema fiscal se resolve no Congresso Nacional. Mas o presidente é uma figura absolutamente essencial para coordenar esse jogo e liderar a sociedade e a política na solução. Muito obrigada. Nós conversamos com o economista e pesquisador da FGV Ibris, Samuel Pessoa. Professor, muito obrigada pela participação aqui na 360.